Senhor, abre os meus olhos espirituais. Eu não quero mais viver perdido entre tantas vozes, entre as coisas do mundo. Fala comigo, Pai, porque a tua voz é direção em minha vida. Talvez esse também seja a oração silenciosa do seu coração hoje. Quantas vezes você já se ajoelhou em seu quarto, levantou as mãos em lágrimas, chorando em silêncio e desejou com todas as forças da sua alma ouvir algo que fosse além do barulho ensurdecedor da sua própria mente? Quantas vezes você já suplicou: Senhor, será que essa decisão é a tua vontade ou é apenas a minha emoção falando mais alto? É o teu espírito me guiando ou é o meu medo tentando me paralisar? A dor de não ouvir a voz de Deus claramente pode ser sufocante. É uma angústia que ninguém vê. Ninguém ouve o debate incessante em sua mente. Ninguém sente o peso esmagador da sua indecisão. Mas dentro de você existe essa batalha invisível. O desejo profundo de acertar o caminho e o medo aterrorizante de se enganar mais uma vez. E é justamente aí, nesse campo de batalha da incerteza, que muitos se perdem. Porque quando os nossos olhos espirituais estão fechados, a vida se torna um labirinto escuro. Cada escolha parece uma roleta de incertezas. Cada porta que se abre gera uma nova desconfiança. Cada conselho, por mais bem intencionado que seja, pode soar como verdade, mas sem a voz inconfundível de Deus confirmando em seu espírito, o coração continua inseguro, ansioso e aflito. Mas e se eu te dissesse que há um caminho para sair desse labirinto? Que existe uma forma, um processo para afinar os seus ouvidos espirituais e aprender a reconhecer a voz que vem do céu em meio a todo o ruído? A palavra de Deus nos faz uma promessa extraordinária em Isaías 30, 21. Quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, os seus ouvidos ouvirão uma voz atrás de você dizendo: este é o caminho, siga-o. Pense na profundidade disso. A promessa não é que talvez você ouça, mas que você ouvirá. Isso significa que a direção divina já está disponível para você. Talvez hoje você esteja cercado de dúvidas. Qual decisão tomar sobre seu futuro profissional? Que porta atravessar em seus relacionamentos? Qual caminho seguir em suas finanças? A palavra garante a uma voz que pode trazer paz, segurança e uma clareza que transcende a lógica. E essa voz já está muito mais perto de você do que imagina. Ao longo desta mensagem, nós vamos juntos em uma jornada de revelação e aprendizado. Vamos descobrir, passo a passo, como pedir a Deus que abra seus olhos e ouvidos espirituais, como aprender a diferenciar a voz da sua emoção da direção divina e como perceber a sensibilidade do Espírito Santo em cada detalhe da sua vida. Por isso, eu quero te convidar a declarar sua fé agora mesmo. Escreva aqui nos comentários: Senhor, abre os meus sentidos espirituais. Esse ato, que é aparentemente simples, não é apenas digitar uma frase qualquer. É uma confirmação do seu compromisso e do seu posicionamento de fé diante do mundo espiritual. Aproveite também e se inscreva no canal Mindset Cristão, pois cada vídeo aqui é uma ferramenta de clareza espiritual para a sua caminhada com Deus. Hoje, ele vai usar esta palavra para destravar algo poderoso dentro de você. E quando seus sentidos espirituais forem abertos, você vai perceber que nunca mais será a mesma pessoa. Capítulo 1. Como um rádio desligado. Você já notou como é fácil confundir o silêncio de Deus com a sua ausência? Muitas vezes, em nossa angústia, pensamos que Deus não está falando, quando na verdade somos nós que não estamos preparados para ouvir. Nossos ouvidos espirituais estão desligados. Imagine que você está tentando sintonizar uma estação de rádio específica. As ondas da transmissão estão no ar, preenchendo todo o ambiente 24 horas por dia. O sinal está lá,
Mas você só conseguirá ouvir a música ou a sintonizar com a notícia se ligar o aparelho e ajustar para a frequência correta. Se o rádio estiver desligado ou na frequência errada, você ouvirá apenas chiado e estática e poderá concluir erroneamente que a estação saiu do ar. Da mesma forma, Deus está constantemente falando. Sua voz, como as ondas de rádio, permeia todo o universo. Ele fala através da sua palavra, através da natureza, através das circunstâncias, através de outras pessoas e através de sussurros suaves em nosso espírito. O problema não é a transmissão. O problema muitas vezes é a nossa recepção. O coração ansioso, os pensamentos barulhentos, as emoções descontroladas, as preocupações incessantes. Tudo isso cria um ruído interno, uma estática espiritual que abafa a voz suave e delicada do Espírito Santo. É por isso que a primeira e mais fundamental oração para quem deseja ouvir a Deus deve ser simples, mas profunda. Senhor, por favor, abre os meus ouvidos espirituais. A Bíblia nos mostra essa verdade em várias passagens. Em Apocalipse, por 7 vezes, Jesus repete a mesma frase às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele não estava se referindo aos ouvidos físicos, obviamente, mas à capacidade espiritual de discernir a voz de Deus. Ou seja, existe uma sensibilidade que precisa ser ativada, e mais importante que isso, ela precisa ser cultivada. Agora, imagine por um instante como seria a sua vida se cada decisão sua fosse guiada por essa voz. Se, antes de dar um passo importante, você sentisse uma paz profunda em seu coração, uma confirmação interna que diz: este é o caminho, pode seguir. Isso não significa viver uma vida sem desafios ou dificuldades, mas significa andar com uma clareza, uma segurança e uma convicção de que você não está sozinho, de que o Senhor do Universo está pessoalmente guiando seus passos. E aqui está o ponto central. Quando pedimos a Deus que abra nossos olhos espirituais, estamos fazendo 2 declarações de humildade que movem o coração do Pai. Primeiro, estamos reconhecendo que não conseguimos discernir sozinhos, com nossas próprias forças e nossa própria sabedoria limitada. Segundo, estamos declarando nossa total dependência da bondade dele para distinguir a sua voz em meio a tantas outras vozes que nos cercam diariamente. A voz do mundo, das redes sociais, a voz da nossa carne, a voz do inimigo. Essa postura de humildade e dependência já é o ato de ligar o rádio. Ela abre espaço para que o Espírito Santo comece a agir, a limpar os ruídos e a ajustar a nossa frequência. Se você ignora essa oração inicial, corre o risco de passar a vida inteira andando no escuro, guiado apenas por opiniões humanas, emoções passageiras e pela sua própria lógica falha e limitada. Mas quando você transforma essa oração em um hábito diário, algo poderoso começa a mudar dentro de você. O sentimento de ansiedade diminui, a sensibilidade às coincidências de Deus ao nosso redor aumenta, e até os detalhes mais simples do seu cotidiano passam a carregar uma direção e um propósito que agora você consegue enxergar. Por isso, faça dessa oração um estilo de vida, não apenas um clamor a Deus em momentos de crise. Porque quanto mais cedo você aprender a reconhecer a voz do Senhor, menos tempo e lágrimas você perderá com caminhos errados e decisões equivocadas. Capítulo 2. Emoção versus direção. O alerta de Provérbios. Quando nossos ouvidos espirituais começam a ser abertos pela bênção de Deus, um novo e delicado desafio se apresenta. Aprender a distinguir o que realmente vem de Deus daquilo que nasce apenas dentro de nós, fruto de nossas próprias emoções. Afinal, quantas vezes já sentimos algo forte no coração,
uma empolgação, um desejo intenso, uma sensação de certeza, e imediatamente pensamos: é isso, Deus falou comigo. Mas com o passar do tempo percebemos, com uma ponta de frustração, que aquilo era apenas uma emoção do momento, um impulso da alma, e não a direção soberana do Espírito Santo. Este é um ponto extremamente delicado, porque as emoções são parte da nossa humanidade. Deus nos criou como seres emocionais, e Ele mesmo pode usar nossas emoções para nos tocar e nos motivar. No entanto, emoção não é necessariamente um sinônimo de direção divina. Um coração agitado, seja pela euforia de uma boa notícia ou pela angústia de um problema, pode facilmente se confundir e transformar desejos pessoais em supostas respostas divinas e agir de forma precipitada. É por isso que precisamos desesperadamente de discernimento, aquela sabedoria sobrenatural que só o Espírito Santo pode conceder, para não sermos enganados por nós mesmos pelo nosso discurso interno. A palavra de Deus nos alerta sobre isso de forma muito clara em Provérbios 14:12. Há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Pense na força dessa advertência. Existe um caminho que parece certo. Ele faz sentido lógico. Ele agrada nossas emoções. Ele parece a solução perfeita. Mas no final, ele leva à frustração, ao desvio, à morte de um propósito. Isso nos ensina que nem tudo que parece bom ou que nos traz uma sensação agradável e imediata é, de fato, o caminho de Deus para nós. A verdadeira direção dele sempre estará em perfeita harmonia com a sua vontade revelada na palavra e nunca contradirá seus próprios princípios. Talvez você já tenha experimentado esse conflito em sua própria pele. A empolgação de uma oportunidade de negócio que parecia perfeita, mas que mais tarde se revelou cheia de armadilhas e problemas éticos. A sensação de que iniciar um certo relacionamento traria um alívio imediato para a sua solidão, mas que, no fundo, te afastaria do seu propósito em Deus. É nessas horas que o discernimento espiritual se torna absolutamente essencial para direcionar nossa vida ao caminho certo. E como podemos receber e cultivar esse discernimento? O processo envolve 3 passos fundamentais. Acalmar o coração. O primeiro passo é cultivar a intimidade com o Senhor em oração diária, pedindo especificamente que Ele acalme suas emoções antes de qualquer decisão importante. Uma oração simples como: Senhor, aquieta a minha alma, acalma meu coração e me ajuda a ouvir a Tua voz. É um ótimo começo. Confrontar com a palavra. O segundo passo é pegar o sentimento ou a direção que você acha que recebeu e confrontá-lo com a palavra de Deus. Essa oportunidade está alinhada com os princípios bíblicos de integridade. Esse relacionamento te aproxima ou te afasta de Deus. Deus nunca se contradiz. Sua voz no seu espírito jamais irá contra os ensinamentos da Bíblia Sagrada. Momento do descanso. O terceiro passo é esperar pela confirmação do Espírito, que sempre, invariavelmente, traz uma paz profunda ao coração, uma paz acolhedora e que a lógica não consegue explicar. Falaremos mais sobre isso adiante. Ignorar esse processo de 3 passos é abrir a porta para a confusão e para decisões baseadas em impulsos. Mas quando você se posiciona diante de Deus, com um coração sincero, pedindo clareza para não confundir a voz da sua emoção com a direção divina, Ele honra essa atitude de dependência. E pouco a pouco, a sua voz se torna cada vez mais clara, mesmo em meio às tempestades das suas emoções. Capítulo 3. Silenciando os ruídos internos. É justamente nesse contraste entre o sussurro suave de Deus e o barulho ensurdecedor dos nossos pensamentos que muitas pessoas acabam perdendo a direção. Porque não basta que Deus fale,
É preciso que haja silêncio suficiente dentro de nós para que possamos escutar. Quantas vezes você já se ajoelhou para orar, mas sua mente estava gritando? Pensamentos repetitivos sobre problemas financeiros, preocupações ansiosas com o futuro dos seus filhos, lembranças dolorosas de um erro do passado, frases de autocrítica e condenação que não param de chegar na sua cabeça. Tudo isso funciona como um ruído interno, uma estática espiritual que abafa completamente a resposta divina. O problema, na maioria das vezes, não é que Deus não esteja falando com você. É que estamos ocupados demais, sobrecarregados demais, tentando lidar com um turbilhão de outras vozes do mundo ao nosso redor. Estamos tentando ouvir a rádio de Deus, mas com a TV, o celular e o liquidificador ligados no volume máximo ao mesmo tempo. É por isso que pedir ao Senhor que silencie esses ruídos é tão essencial quanto pedir que Ele abra nossos olhos para a situação que não enxergamos. A palavra nos dá uma promessa poderosa em Filipenses 4, 6, 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Observe a sequência. Primeiro, entregamos a ansiedade e os ruídos a Deus em oração. Depois, como resultado, a paz de Deus vem e atua em nos como um guarda, um sentinela que protege nosso coração e nossa mente. Essa paz não é a ausência de problemas, é a capacidade sobrenatural de aquietar a mente e o coração, mesmo em meio às tempestades da vida. Talvez, se você parar para analisar sua jornada até hoje, perceba que já perdeu oportunidades preciosas ou tomou decisões precipitadas porque não conseguiu esperar em silêncio e refletir um pouco melhor. O medo, a pressa e a ansiedade foram mais fortes do que a sua confiança em Deus. Mas quando o Espírito Santo vem e acalma nossos pensamentos, até as situações mais confusas começam a se tornar decisões claras. Aprender a silenciar a alma diante de Deus é como afinar um instrumento musical. Sem esse ajuste preciso, a melodia da voz de Deus sai distorcida, confusa, mas quando você, em um ato de fé, entrega seus ruídos, suas preocupações e seus medos ao Senhor em oração, algo milagroso acontece. O coração desacelera, a mente se aquieta e a voz de Deus, que estava lá o tempo todo, começa a se destacar com clareza em meio ao silêncio que se formou. Por isso, não lute sozinho contra os barulhos e medos da sua alma. Ore de forma específica. Senhor, eu te entrego minhas preocupações. Cala as vozes do medo, da dúvida e da ansiedade que não vem de ti. E, por favor, deixa apenas a tua voz permanecer em meu coração. Esse é o caminho para que cada decisão seja tomada, não no calor do momento, no impulso, mas na direção correta e alinhada com os planos de Deus. Capítulo 4. O fundamento inabalável. E quando os ruídos internos começam a finalmente se calar, fica muito mais evidente onde a voz de Deus pode ser ouvida com total segurança e sem nenhuma dúvida, na sua palavra sagrada. Antes mesmo de buscarmos sinais, impressões, sonhos ou revelações pessoais, o Senhor, em sua infinita sabedoria, já deixou registrada a sua voz, a sua vontade e os seus princípios nas suas Escrituras. A Bíblia não é apenas um livro antigo, uma relíquia histórica ou uma coleção de histórias morais. Ela é viva, atual e poderosa. Hebreus 4:12 nos lembra de forma contundente, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Pense no que isso significa.
Quando abrimos as páginas da Bíblia, não estamos diante de letras mortas em um papel. Estamos diante de um Deus que fala de forma direta, clara e transformadora. A palavra tem o poder de penetrar nas camadas mais profundas do nosso ser, de separar o que é da nossa alma, nossas emoções e desejos, do que é do espírito, ou seja, trazer clareza sobre os nossos próprios pensamentos e intenções. Quantas vezes você estava lendo a Bíblia e, de repente, encontrou a resposta para uma oração em um versículo que parecia saltar da página diretamente para os seus olhos e seu coração? É exatamente assim que o Espírito Santo age. Ele ilumina palavras que talvez já tenhamos lido dezenas de vezes, mas que, naquele momento específico, ganham vida nova, porque se transformam na resposta exata para a situação que estamos vivendo. Ignorar a Bíblia na busca pela voz de Deus é como tentar ouvir o que uma pessoa tem a dizer, enquanto tapamos os ouvidos para o que ela já disse e registrou antes. Muitos se desgastam e se frustram buscando sinais inéditos e extraordinários, uma voz audível ou uma experiência mística, enquanto a maior parte da direção de que precisam para suas vidas já está escrita. Você só precisa acessá-la. O Espírito Santo pode sim falar através de sonhos, visões, profecias ou impressões no coração. Ele é soberano e usa os canais que quer. Mas este é um princípio de segurança fundamental. Nada que ele fale em seu espírito contradirá o que ele já falou em suas escrituras. A Bíblia é o nosso prumo, o nosso fundamento, o nosso suporte inabalável para testar toda e qualquer direção. É por isso que cultivar o hábito diário de ler e meditar nas Escrituras é o exercício mais eficaz para abrir nossos sentidos espirituais. Cada vez que você se expõe à palavra de Deus, você está, na prática, se afinando para reconhecer a voz dele. É como ouvir repetidamente a voz de um amigo em gravações. Quanto mais você ouve, mais fácil se torna reconhecê-la em qualquer outra situação. Quanto mais tempo você passa diante desse espelho espiritual que é a Bíblia, mais fácil se torna discernir quando ele fala de formas diferentes com você. Se você deseja ouvir a voz de Deus de forma clara e segura, não existe atalho. Mergulhe na palavra. Ali está a revelação que nunca muda, o fundamento seguro que nos guarda de enganos e o alimento sólido que fortalece a nossa fé para seguir o caminho que ele deseja em sua vida. Conclusão: o posicionamento da fé. Chegar até o final desta mensagem já é um sinal do quanto você deseja ouvir a voz de Deus com clareza. E isso é algo precioso, pois mostra que seu coração não busca apenas bênçãos rápidas ou soluções fáceis, mas anseia por uma intimidade verdadeira com o Senhor. Hoje, nós aprendemos que ouvir a voz do Senhor vai muito além de uma experiência isolada. É um processo contínuo de abrir os ouvidos espirituais, de pedir a Deus que silencie os ruídos internos, de aprender a discernir entre a voz da nossa emoção e a direção do Espírito, de valorizar a palavra sagrada como nosso fundamento, de esperar pelas confirmações divinas e, sobretudo, de permitir que a paz do Espírito Santo seja a bússola final para a nossa caminhada. Talvez, até este momento, você tenha vivido longos períodos de dúvida, insegurança ou até de um aparente silêncio espiritual que te angustiou. Mas eu quero que você guarde esta verdade em seu coração. Deus nunca deixou de falar. Ele deseja ardentemente conduzir seus passos, guiar suas decisões e abrir seus ouvidos, porque é exatamente assim que um pai amoroso age com os seus filhos amados. Por isso, ao terminar esta mensagem, eu te convido a fazer uma reflexão sincera. Que áreas da sua vida ainda precisam ser entregues a Deus para que Ele trabalhe como prioridade? Que decisões você precisa pausar, esperando até que a paz do Espírito confirme o caminho a ser seguido?
Que ruídos internos de medo e ansiedade precisam ser silenciados pela oração para que o sussurro divino possa ser finalmente ouvido. Permita que esta palavra seja mais do que um aprendizado hoje. Faça dela uma prática diária. Ore com fé. Senhor, abre os meus ouvidos espirituais. Guia-me com a tua paz e alinha cada direção que eu receber ao teu propósito. Essa oração será a chave para você andar em segurança e viver experiências que transformarão não apenas suas decisões, mas todo o rumo da sua história. Você não está sozinho nessa jornada. O mesmo Deus que abriu os olhos de Abraão, Moisés, Samuel e Maria no passado, continua fazendo isso hoje. E Ele quer fazer isso em você também. Lembre-se, não importa o quão barulhento o mundo seja, nem quantas vozes tentem te confundir. Quando seus ouvidos espirituais estão abertos e sintonizados na frequência do céu, a paz do Espírito Santo se torna a bússola infalível do seu coração. E essa paz é o selo de que você não está andando sozinho, mas está sendo guiado, cuidado e amado pelo próprio Deus. Para continuar avançando nessa jornada de sensibilidade espiritual, quero te convidar a se juntar à nossa comunidade. Se inscreva no canal Mindset Cristão, curta este vídeo e compartilhe-o com alguém que também precisa entender como silenciar os ruídos do mundo e começar a ouvir a voz de Deus. E antes de acabar, declare sua fé agora nos comentários, escreva: Senhor, abro meus ouvidos espirituais e recebo a tua paz como confirmação da tua voz. Essa frase é um posicionamento, uma oração, um ato de fé que move o universo ao nosso redor. Que esta mensagem seja um verdadeiro divisor de águas em sua vida.